Tecnologias digitais integradas ao currículo. Gente, estamos juntos. É isso aí. Estamos juntos aqui nessa parada. É isso aí, professores. Vamos falar sobre tecnologias digitais integradas ao currículo. Eu sou Cleusa Passos, professor. Se ainda não se inscreveu, está na hora de se inscrever no meu canal. Lembre-se, estamos trocando favores. Eu cresço no meu canal e você recebe conhecimento para a prova. E assim você é funcionário efetivo da prefeitura e eu, youtuber. Troca justíssima, dá um like e ative o sininho, pois essa semana tem muitos vídeos para você receber as notificações. A relação com a mídia eletrônica é prazerosa. Ninguém, mas ninguém obriga. A mídia, ela seduz, ela dá emoção, dá exploração sensorial, dá narrativa. Aprendemos vendo as histórias dos outros e as histórias que os outros nos contam. Mesmo durante o período escolar, a mídia mostra o mundo de outra forma. Mais fácil, agradável, compacta-se sem precisar fazer esforço. Ela fala do cotidiano, do sentimento, das novidades. Quando o aluno chega à escola, os processos fundamentais de aprendizagem já estão desenvolvidos de forma significativa. Urge também a educação para as mídias, para compreendê-las, criticá-las e utilizá-las de forma mais abrangente possível. O primeiro passo é facilitar o acesso dos professores e dos alunos ao computador e à internet. O segundo passo é ajudar na familiarização com o computador, com seus aplicativos e com a internet. Aprender a utilizá-lo no nível básico como ferramenta, no nível mais avançado, dominando as ferramentas do web, do e-mail, aprender a pesquisar no Search, a partir de listas de discussão, a construir páginas. O nível seguinte é auxiliar os professores na utilização pedagógica da internet e dos programas multimídia. A internet pode ser utilizada em um projeto isolado de uma classe como algo complementar ou um projeto voluntário, com alunos se inscrevendo. A escola pode utilizar a internet em uma sala especial ou laboratório, onde os alunos se deslocam especialmente em períodos determinados, diferente da sala de aula convencional. A internet também pode ser utilizada na sala de aula conectada, só pelo professor como uma tecnologia complementar, ou pode ser utilizada também pelos alunos conectados, através de notebooks, da mesma sala de aula, sem deslocamento, caminhos para integrar as tecnologias no ensino inovador. Na sociedade da informação, todos estamos reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar, repreendendo a integrar o humano e o tecnológico, o individual, o grupal e o social. É importante conectar sempre o ensino com a vida do aluno, chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis, pela experiência, pela imagem, pelo som, pela representação, pela multimídia, pela interação online e offline, partir de onde o aluno está, ajudá-lo a ir do concreto ao abstrato, do imediato para o contexto, do vivencial para o intelectual. Outro termo bem utilizado para o uso da tecnologia é o de sala de aula interativa. Vem lá do iluminismo, a crença na escola como lugar destinado a formar cidadãos esclarecidos, senhores do seu próprio destino.
Entretanto, a sala de aula convive tradicionalmente com o impedimento de base ao seu propósito primordial de educar para a cidadania. A sala de aula não contempla a participação do aluno na construção do conhecimento e da própria comunicação. O grande discurso moderno, centrado na educação escolar, sempre conviveu com esse impedimento. O peso de uma tradição bem formulada por Pierre Levy, quando diz: a escola é uma instituição que há 5.000 anos se baseia no falar ditar do mestre. Para promover a sala de aula interativa, o professor precisa desenvolver pelo menos 5 habilidades, entre outras. Primeiro, pressupor a participação e intervenção dos alunos, sabendo que participar é muito mais do que responder sim ou não. É muito mais que escolher uma opção dada. Participar é atuar na construção do conhecimento e da comunicação. Segundo, garantir a bidirecionalidade da emissão e recepção, sabendo que a comunicação e a aprendizagem são produção conjunta do professor e dos alunos. E o terceiro, disponibilizar múltiplas redes articulatórias, sabendo que não se propõe uma mensagem fechada. Ao contrário, se oferece informações em redes de conexões, permitindo ao receptor ampla liberdade de associações, de significações. 4. Engendrar a cooperação, sabendo que a comunicação e o conhecimento se constrói entre alunos e professor, como cocriação e não no trabalho solitário. 5. Suscitar a expressão e a confrontação das subjetividades, sabendo que a fala livre e plural supõe lidar com as diferenças na construção da tolerância e da democracia. Estas são habilidades necessárias para o professor aproveitar ao máximo o potencial das novas tecnologias em sala de aula. Contudo, não se destinam somente à sala de aula em corrida, pois uma vez que interatividade é conceito de comunicação e não de informática, tais habilidades são necessárias também para o professor que quer modificar sua postura comunicacional na sala Infopobre, né, gente? Alguns problemas no uso da internet na educação. Hoje os dados e informações são muitos e, portanto, gera uma certa confusão entre informação e conhecimento. Na informação, os dados organizam-se dentro de uma lógica, de uma estrutura determinada. Conhecimento é integrar a informação no nosso referencial, tornando-a significativa para nós. Também aos professores que não aceitam o ensino multimídia, porque parece um modo de ficar brincando de aula. Na navegação, muitos alunos se perdem pelas inúmeras possibilidades de navegação e acabam se dispersando. Deve-se orientá-los a selecionar, comparar, sintetizar o que é mais relevante, possibilitando um aprofundamento maior e um conhecimento significativo. Equilibrar o presencial e o virtual são dificuldades no ensino presencial. Não serão resolvidos com o virtual. Unir os dois modos de comunicação, o presencial e o virtual, e valorizando o melhor de cada um, é a solução. As atividades que fazemos no presencial, como comunidades, criação de grupos afins, definir objetivos, conteúdos, formas de pesquisas e outras informações iniciais. A comunicação virtual permite
interações espaço-temporais mais livres, adaptação a ritmos diferentes dos alunos, novos contatos com pessoas semelhantes, mais distantes, maior liberdade de expressão à distância. Muitas organizações estão se limitando a transpor para o virtual adaptações do ensino presencial. Começamos a passar dos modelos individuais para os grupais. A educação à distância mudará de concepção de individualista para mais grupal, de isolada para participação em grupos. Educação à distância poderá ajudar os participantes a equilibrar as necessidades e habilidades pessoais com a participação em grupos presenciais e também virtuais. Os ambientes virtuais de aprendizagem, nos últimos anos, essas AVAs estão sendo cada vez mais utilizados no âmbito acadêmico e corporativo como uma opção tecnológica para atender uma demanda educacional. A partir disso, verifica-se a importância de um entendimento mais crítico sobre o conceito que orienta o desenvolvimento e o uso desses ambientes, assim como o tipo de estrutura humana e tecnológica que oferece suporte ao processo ensino-aprendizagem. Em termos conceituais, os AVAs consistem em mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do processo educativo. Em consonância com essa evolução e realidade educacional e na tentativa de alinhar as produções de materiais didáticos que servissem como referenciais para as mais variadas ofertas de cursos. Na modalidade em educação à distância, o Ministério da Educação conceitua ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, os AVAs, como programas que permitem o armazenamento, a administração e a disponibilização de conteúdos no formato web. Dentre esses, destacam-se aulas virtuais, objetos de aprendizagem, simuladores, fóruns, salas de bate-papos, conexões a materiais externos, atividades interativas, tarefas virtuais, webquest, gente? Modeladores, animações, textos colaborativos, wiki. Pode-se dizer que o ambiente virtual de aprendizagem consiste em uma excelente opção de mídia que está sendo utilizada para mediar o processo ensino-aprendizagem à distância. Segundo McQueen, Joly e Catlon, consiste em um conjunto de ferramentas eletrônicas voltadas ao processo de ensino-aprendizagem. Os AVAs provêm recursos para dispor grande parte dos materiais didáticos nos mais diferentes formatos, podendo ser elaborado de forma escrita, hipertextual, oral, audiovisual. Pode dizer que os recursos digitais e impressos adequados para os AVAs devem ser cuidadosamente planejados pela equipe de projeto, considerando seu público-alvo. É interessante também observar algumas recomendações para o desenvolvimento do material didático, entre elas, utilizar hipertexto, utilizar textos impressos em forma de apostila, como recursos gráficos e imagens. Disponibilizar previamente um resumo auditivo do material para ajudar na recomendação de maneira a conduzir a formação de conceito. Não subestimar também o uso de CDs e DVDs, por serem tecnologia de mão única, pois esses possibilitam o controle total do aprendiz, além de facilitarem o acesso e serem de baixo custo. Fazer uso de voz humana, quando possível, pois essa é uma excelente ferramenta pedagógica. Oferecer a opção de áudio junto com material textual
a fim de ativar mais de um canal sensorial no processo de aprendizagem, contemplando assim diferentes perfis de aprendizes. Disponibilizar videoconferência para possibilitar a interação de pessoas e grupos dispersos, geograficamente e tempo real. Utilizar simulações e animações de forma a facilitar o ensino de conceitos abstratos e poucos conhecidos, além daqueles que necessitam de muito tempo de ensino. Oferecem perigo e são inacessíveis devido aos altos custos e à distância. Segundo Allen, ainda reforçando os referenciais para a construção dos ambientes virtuais de aprendizagens, os AVAs, e com a finalidade de atender às 4 fases para que o aprendizado significativo aconteça, é necessário observar as estratégias de atenção, relevância, confiança e satisfação, como descrito a seguir. Atenção! Colocar uma atividade inicial para desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Relevância: esclarecer a importância da lição, mostrar que essa pode ser benéfica para usar em situações da vida real. Visa contextualizar e ser mais significativa de maneira a manter o interesse. Confiança: assegurar ao aprendiz que ele obterá êxito nas atividades através da organização do material, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Informar o que se espera da lição, manter o acompanhamento, o estímulo, a satisfação, fornecer feedback do desempenho, estimular a aplicação do conhecimento na vida real. Muitas são as ferramentas disponíveis para permitir a aprendizagem significativa em AVAs, das quais podemos citar blogs, wikis, podcasts, e-portfólio social, networking social, bookmarking, fotos, sharing, Second Life, online, fóruns, vídeo, mensagem, YouTube, audiográficos, dentre outras em AVAs. Pretende-se fomentar nos alunos a habilidade de aprendizagem autônoma, embora preferencialmente coletiva. Desenvolver a habilidade de construção de conhecimento, motivar a aprendizagem sem fim. Segundo Mason e Rennie, dá um exemplo de como poderia usar a Wiki nessa direção. O primeiro exemplo seria desenvolver projetos de pesquisa, utilizando o Wiki para documentação em documento do trabalho. Segundo, construindo uma biografia dotada, colaborativa, usando links para prescrever leitura e também para notas sumárias na leitura. O terceiro seria publicar recursos de curso. Professores podem postar material de sala de aula e os estudantes podem postar comentários sobre esse material para ser compartilhado com todos. Quarto, mapear conceitos. Ideias podem ser postadas e editadas para produzir uma rede conectada de recursos. Como ferramenta de aprendizagem, fotos, diagramas e comentados podem ser apresentados na Wiki e depois, subsequentemente, editados para produzir versão revisada. E 6, para autoria grupal, criando e editando um documento único por muitos autores que represente as visões de cada indivíduo, mas atinge um consenso. A primeira das exigências a serem observadas é que o símbolo permita e até obrigue uma interação muito grande de aprendiz com o objeto de estudo, integrando o objeto de estudo à realidade do sujeito, dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e desafiá-lo, ao mesmo tempo permitindo que novas situações criadas possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes, propiciando o seu desenvolvimento intelectual. A interação deve abranger não só o universo do aluno e o computador, mas preferencialmente também o aluno e o professor, com ou sem o computador. Qualquer ambiente virtual de aprendizagem deva permitir diferentes estratégias de aprendizagem, não só para adequar ao maior número possível de pessoas, que terão certamente estratégias diferenciadas,
mas também porque as estratégias utilizadas individualmente variam de acordo com fatores como interesse, familiaridade com o conteúdo, estrutura dos conteúdos, motivação e criatividade, entre outros. Além disso, deve propiciar a aprendizagem colaborativa, interação e autonomia. Então, professores, se ainda não se inscreveu, está na hora de se inscrever no meu canal. Lembre-se, estamos trocando favores. Eu cresço no meu canal e você recebe conhecimento para a prova. E assim você é funcionário efetivo da prefeitura e eu uma youtuber, troca justíssima. Dá um like, ative o sininho, pois essa semana tem muitos vídeos para você. Boa sorte, memorize. Eu vou fazer um videozinho também com dicas de uma boa prova. Você sabe que uma porcentagem da prova pode ser acertada apenas com as dicas? Vou fazer um vídeo só de dicas para vocês.